Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no livro de Efésios, capítulo 3. Verso 1. A palavra do Senhor vai dizer assim: por essa causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Amém? Verso 3, pois segundo uma revelação que me foi dada, conhecer o mistério conforme vos escrevi resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Irmãos, nós, para crescermos na graça e no conhecimento, a última vez que eu falei, ou a penúltima vez que eu falei com os irmãos, eu falei sobre João, no capítulo 2 de 1 João, quando nós vemos que existem 3 classes de irmãos: meninos, jovens e pais, para que nós possamos realmente compreender a palavra de Deus e conseguir ter discernimento disso que Paulo falou, né? Do mistério de Cristo. Nós precisamos ter 3 coisas basicamente na nossa mente. Nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos ter entendimento e nós precisamos ter discernimento. Porque sem essas 3 coisas nós não vamos compreender os mistérios da palavra de Deus. Porque muitos irmãos, eles têm conhecido a palavra de Deus. Eles têm conhecimento da palavra de Deus. Você pode perguntar para ele quantas vezes você leu a Bíblia. Ele vai dizer para você: eu li 50 vezes a Bíblia. Mas será que ele está entendendo aquilo que ele está lendo? Será que ele está compreendendo aquilo que ele está lendo? Por isso que Paulo diz assim, que lhe foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco resumidamente. Paulo conheceu aquilo. E no verso 4 ele diz assim: e vocês, quando vocês lêem, vocês precisam compreender ou entender aquilo que eu estou falando para vocês. Porque se vocês não conhecer e entender, vocês não vão ter o discernimento para discernir as coisas espirituais. Vocês podem apenas ficar num campo do conhecimento. E o campo do conhecimento é um campo muito perigoso. Porque quando nós ficamos só no campo do conhecimento e nós não temos entendimento, entra dentro de nós um orgulho, uma soberba, porque o conhecimento sem entendimento e sem discernimento, ele traz soberba para o povo de Deus. E é por isso que você vê tantos irmãos soberbos, altivos, nunca humildes, mas sempre soberbos, discutindo assuntos que não levam a nada, porque realmente eles não têm entendido aquilo que eles têm lido. Você entende? Você lembra quando João queria mandar destruir os samaritanos? Senhor, deixa, Senhor, que eu mande descer fogo do céu para destruir todos esses samaritanos. O Senhor disse para ele: você não está entendendo. Você está andando, você está me conhecendo, mas você não está entendendo o propósito. Então, realmente, nós precisamos sair do campo apenas do conhecimento para entrarmos no campo do entendimento e depois passarmos, então, para um campo de maturidade, que é o campo do discernimento espiritual. E você vê, irmãos, como é importante nós termos essa capacidade, irmãos, de termos o conhecimento, de termos o entendimento e de termos o discernimento. Você vê como João, na sua primeira epístola, no capítulo 2,
ele diz que o menino, ele já conhece o pai. Mas é como uma criança quando conhece o seu pai, né? Você pega uma criança de colo, quando passa o pai, ela já olha, né? Ela conhece o pai, mas ela conhece o pai de uma maneira reduzida. Mas então, quando ele se torna um jovem, ele tem o conhecimento e o entendimento do que é o pai. Ele começa a entender o pai. E quando ele começa a entender o pai, ele se torna um jovem. Então, quando ele começa a entender o pai, ele começa a ter o discernimento do que é o pai. E quando um irmão, ele bate no campo desse discernimento, então ele já é um pai. Porque, como o João diz, ele conhece o pai desde o princípio. Ele conhece os fatores elementares da fé. Então ele tem agora um suporte de 3 pernas que pode suportar ele na sua condição de pai. Mas o menino não tem discernimento. Se você dar uma bala para um menino e um veneno, ele vai colocar os 2 na boca e não vai saber nem o que está fazendo. O pai, ele não tem, o jovem, ele não tem a maturidade para lidar com alguns tipos de problemas. Porque ele tem entendimento do que é o pai, mas ele ainda não amadureceu a um ponto de ser um pai, porque quando ele se torna um pai, ele tem discernimento para discernir as coisas. E nós precisamos alcançar esse discernimento. Passar pelo campo do conhecimento, pelo campo do entendimento e alcançar o campo do discernimento. Porque muitas vezes nós sofremos porque não temos discernimento, irmãos. Muitas vezes nós criamos heresias, e heresias tristes e destruidoras, porque ficamos apenas no campo do conhecimento. E você pode ser um grande conhecedor da palavra de Deus. Você pode saber até a Bíblia de cor, de frente para trás. Mas se você não entender o que a Bíblia quer dizer, você apenas vai ser um grande causador de grandes heresias. E é por isso que nós vemos tantas discussões, tantos debates. Hoje você abre a internet, você vê os irmãos debatendo por tudo quanto é tipo de assunto. E quando você olha os irmãos debater, você vê que aquilo não agrega nada ao povo de Deus. Não traz crescimento nenhum ao povo de Deus. É um debate que é uma disputa de quem é mais intelectual e quem consegue defender mais a sua tese ou quem consegue mais defender aquilo que ele pensa. E nós vemos que muitos irmãos caem nesses erros porque não conseguem desenvolver a sua salvação com temor e temor. E precisam novamente receber as coisas elementares da fé. Voltar para ver onde caiu e rever os seus conceitos e ver o que está precisando para mudar. Se realmente está tendo o entendimento daquilo que está conhecendo. Porque quando nós começamos a ter o entendimento daquilo que nós estamos recebendo, a nossa vida começa a mudar. O fruto começa a exair de nós. Porque uma vida sem fruto é uma vida sem entendimento. Pode ser uma vida cheia de conhecimento, mas sem entendimento. Você vê, irmãos, que quando o Senhor Jesus veio ao mundo, os grandes mestres da religião judaica eram os fariseus. Eles tinham todo o entendimento do Antigo Testamento. Eles conheciam a Bíblia de cor e sabiam o que estavam falando. E não pense você e eu que eles eram ignorantes. Não, eles conheciam e conhecem até hoje o que eles falam, mas eles não têm entendimento. Tanto que o Senhor fala para ele, vocês examinai as Escrituras procurando ter a vida eterna, mas vocês não sabem que elas falam de mim. Então eles estavam procurando algo, e quando Jesus chegou, o Rei do Universo chegou, eles com todo o entendimento que tinham, com todo o estudo que tinham desde pequeno, e se você estudar a religião judaica, você vai ver que a criança já começa a aprender desde pequena aquelas coisas. E é um ensinamento constante do pai para o filho. E isso nos demonstra que o ensinamento, o conhecimento sem o entendimento ainda pode nos afastar do Senhor Jesus. E às vezes o Senhor Jesus está tão perto de nós e nós não estamos o reconhecendo, porque estamos cheios de conhecimento, mas sem entendimento da palavra de Deus. Por isso que Paulo diz aqui, eu escrevi resumidamente para vocês algo que eu recebi
do Senhor por revelação. Espero que quando vocês leem isso aqui, vocês possam ter entendimento do mistério e do discernimento que eu tive de Cristo, do mistério de Cristo. Porque se nós não termos esse entendimento, não vamos chegar nunca a esse discernimento. Amém, irmãos? Então vamos andar de um lado para o outro sem sequer ter discernimento daquilo que o Senhor tem para a sua igreja. E veja, irmãos, quanto mais nós lermos sem entendimento, mais nós estamos nos afastando do Senhor. Por isso que nós temos o relato de vários irmãos que foram fazer o seu doutorado teológico na Alemanha, e eles dizem que foi a noite escura da alma. A primeira coisa que os doutores dizem é que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus. E é difícil um irmão que vai fazer um doutorado na Alemanha que não volte ateu. Porque eles têm muito conhecimento, mas falta entendimento. Falta discernimento. E nós sofremos, irmãos, porque às vezes nós ficamos só no campo do conhecimento. Por quê? Porque quando nós temos entendimento, irmãos, nós começamos a dar fruto. E se eu perguntasse para mim e para você, qual é o nosso fruto? O que nós estamos fazendo que tem dado fruto, que nos mostra que nós temos entendimento da palavra de Deus? Se nós não temos fruto, ora nós estamos só no campo do conhecimento, no campo acadêmico. E esse campo acadêmico é um campo muito perigoso. É um campo que pode te afastar do Senhor. Se você não tem entendimento daquilo que você faz, daquilo que você está lendo, você pode cair e vir a estar de mal a pior. Veja que interessante. Em Mateus capítulo 16, verso 16, nós sempre falamos essas coisas para os irmãos. Pedro teve a revelação de quem era Cristo, não teve? Jesus olha para os discípulos e diz, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Eu também te digo que tu és Petros, uma pequena rocha. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Não é verdade? Ele teve o quê? O conhecimento de quem era Cristo. Teve ou não teve? Quem revelou para ele? Foi o Pai. Mas se ele ficar só nesse campo desse conhecimento, ele não vai conseguir servir o Senhor da maneira adequada. E você vê que alguns versos abaixo, no capítulo 16, verso 22, ele demonstra que ele não teve entendimento de Cristo. Ele conheceu Cristo, mas ele não entendia quem era Cristo e a vontade de Cristo nesse mundo. Quando Cristo ele diz que precisava voltar a Jerusalém e padecer na mão dos fariseus, ele olha para o Senhor e diz, Senhor, não te faça isso. Não te faças nenhum mal, Senhor. Não faça isso, Senhor. E o que Jesus fala para ele? Para trás de mim, Satanás, que só cogitas nas coisas dos homens. Então aqui nós temos um bom exemplo de um irmão que conheceu o Senhor, mas não teve entendimento de quem era o Senhor. Depois dele receber essa palavra tão gloriosa do Senhor, o Senhor com a espada da palavra, ele corta Pedro no meio. Ele diz, tu não entendeu nada, Pedro. Porque se tu tivesse entendido o propósito, você não falará isso. E é exatamente isso, irmão. Conhecer quer dizer você conhecer aquilo de uma maneira superficial. Entender é você entender o processo ou entender o propósito daquilo que você está fazendo. É como se você fosse visitar uma empresa e você andasse naquela empresa e passasse por todos os corredores daquela empresa. Quando você sai daquela empresa, você vai dizer, eu conheci essa empresa. E outra coisa é você saber o processo daquela empresa, como funciona cada máquina, como está funcionando aquela empresa e qual é o propósito daquela empresa. Daí você entendeu o que é aquela empresa. E outra coisa é você ter discernimento. São coisas totalmente diferentes. Pedro, ele entendeu quem era o Senhor, ele conheceu o Senhor, mas não entendeu quem Jesus era.
O propósito do Senhor Jesus ele não entendeu. Por quê, irmãos? E o Senhor dá a receita por que ele não entendeu. Por que ele não entendeu? Porque ele só cogitava nas coisas dos homens. E se eu perguntar para mim e para você, o que você tem cogitado hoje, irmão? Será que você tem entendido a palavra de Deus? Ou você está domingo após domingo, reunião após reunião, só no campo do conhecimento? Você não está entendendo aquilo que o Senhor está falando para você. Você não está entendendo o Evangelho. Você não está entendendo o nosso Cristo. O propósito que Ele veio ao mundo. O que você está buscando, irmão? Quais as suas preocupações? A preocupação de Pedro era uma preocupação gloriosa. Ele gostava de Jesus. E quando nós gostamos das pessoas, nós não queremos que as pessoas sofram. E não é verdade? Mas às vezes o sofrimento é algo que nós precisamos passar para que o propósito de Deus seja alcançado nas nossas vidas. Por isso se cumpre a palavra de Romanos que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós não queremos. Às vezes nós pulamos, berramos, gritamos, porque nós estamos igual Pedro, só cogitando nas coisas dos homens. Então ficamos presos no campo do conhecimento. Ah, que campo sedutor, irmão. É um campo muito sedutor. Porque se nós colocássemos em prática 10% do conhecimento que nós temos da palavra de Deus, nós faríamos uma revolução nessa cidade, irmãos. 10% somente. Mas porque os irmãos ficam somente no campo do conhecimento e não entram no campo do entendimento, nós ficamos paralisados na fé e não conseguimos progredir na fé cristã. Precisamos entender isso, irmãos. Precisamos praticar isso. Pedro começou a ter entendimento quando ele nega o Senhor. A altivez de Pedro caiu por terra. E muitas vezes a nossa altivez precisa cair por terra, irmãos, para nós entrarmos no campo do entendimento, sairmos do campo do conhecimento. E sabe qual é uma das características do campo do conhecimento, que é um campo excelente, mas quando o irmão fica preso somente nele, é que o irmão é imã de discussões. Eu me lembro que muito tempo atrás eu perguntava para os irmãos mais velhos, por que o irmão não vai num debate desse e expõe as escrituras? Que vontade de ir lá num debate, né? É porque realmente às vezes a gente está só no campo do conhecimento. A gente não entende que não foi para isso que nós fomos chamados, irmãos. Nós não fomos chamados para envergonhar o nome do Senhor com debates infindáveis que não vão ter fim. Nós fomos chamados para a edificação da casa de Deus, para sermos testemunha daquilo que nós temos conhecido, para que realmente transformemos o nosso conhecimento em entendimento e quando transformarmos assim, ter discernimento das coisas. Um irmão maduro consegue discernir as coisas. Uma criança não consegue discernir as coisas. Mas um irmão maduro tem discernimento espiritual. Amém? E você vê que ele foi ter entendimento do Senhor lá no capítulo 21 de João, do Evangelho de João. Mesmo depois que Jesus morreu e ressuscitou. Lá na última pescaria, quando eles chegaram perto daquela fogueira, Pedro foi se chegando devagarzinho, talvez meio envergonhado de novo para o Senhor, pensando assim, dessa vez eu vou acertar. E o Senhor interroga ele, Pedro, tu me amas mais do que estes? E ele, nossa, de novo, o que o Senhor quer comigo? Sabe o que o Senhor queria com Pedro? Que ele tivesse entendimento do propósito eterno de Deus. Não ficasse somente no campo do conhecimento. E ele tinha muito conhecimento do Senhor. Ele viu milagres, prodígios, ele viu maravilhas. Ele andou sobre as águas. Ele estava no monte da transfiguração. Ele teve muita revelação do Senhor. Mas ele não tinha ainda entendimento, irmão. E o que o Senhor estava provocando em Pedro? É entendimento. E é isso que o Senhor provoca em nós, irmãos. A palavra do Senhor é poderosa e o Espírito Santo de Deus é poderoso para nos dar entendimento daquilo que nós estamos conhecendo.
Porque vai muito além do que aquilo que nós pensamos, irmão. A palavra de Deus, ela é o maior tesouro que nós temos nessa terra. Nós temos que meditar, sim, nela de dia e de noite, de dia e de noite. Mas essa meditação tem que ser acompanhada com revelação, com oração e com santificação. O problema é que nós queremos, às vezes, só meditar, mas não oramos e não nos santificamos. E o entendimento vai vir com oração e com santificação. Passarmos dessa fase do entendimento, entrar do conhecimento, entrarmos na fase do entendimento e entrarmos nessa fase do discernimento. Amém? Então, o Senhor pergunta para ele, tu me amas mais do que esse? Pela segunda vez, ele se entristece. E o que o Senhor pede para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Essa era a vontade eterna do Pai. Então o Senhor é assunto ao céu. Então agora ele começa, Pedro, a ter entendimento daquilo que ele teve conhecimento. Amém? No capítulo 3 de Atos, quando ele chega ao templo chamado Formosa, ele já chega com entendimento do que ele estava fazendo. E já chega com discernimento. Ele cresceu, mas ele passou por vários estágios da fé dele. Não é verdade? Assim como os fariseus tiveram essa oportunidade de conhecer o Senhor. O Senhor falou para eles, vocês examinarem as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna, João capítulo 5, verso 39. Mas elas testificam de mim. Você lembra quando o Senhor estava naquele caminho, andando com aquelas pessoas, voltando de Jerusalém? Está lá em Lucas capítulo 24, verso 44. Vamos ler, irmãos. Os seguidores do caminho, eles seguiam o Senhor, andavam com o Senhor, mas eles ainda não tinham entendimento do Senhor. Jesus se aproxima deles e fala assim, a seguir Jesus disse-lhes, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim foi escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Quem lia sem esse entendimento só lia com um conhecimento superficial. Tanto que o autor da vida andou junto com eles. E novamente estava aqui andando com eles. É como diz aquela música, Divino Companheiro do Caminho. Vocês lembram? Só os mais antigos vão lembrar, né? Sua presença sinto logo ao transitar. O Senhor andava com eles e eles não reconheceram ele. E quando eles reconheceram, se assustavam, ele é o nosso mestre. É mesmo. Às vezes, irmãos, o nosso conhecimento, o Senhor está tão perto de nós e nós não conseguimos ter esse feeling, esse sentimento que Ele está falando conosco. Porque nós estamos cheios de conhecimento. Estamos querendo ainda ficar debatendo, e provando a nossa teologia. E a teologia é algo tão interessante, irmãos, que não há nenhuma ciência ou nenhum assunto que ele é mais debatido do que a teologia. Às vezes você olha dois irmãos 50 anos servindo ao Senhor e eles vão lá debater sobre um assunto. E às vezes eles ficam debatendo 4 horas. Esses dias eu vi um debate de 4 horas e eles não chegaram a lugar nenhum. Pelo contrário, eles só envergonharam o Evangelho. Irmãos de quase 50 anos de fé. Doutores, pós-graduados, conhecedores das línguas antigas, mas envergonhando o Evangelho. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus lá em 1 Timóteo.
capítulo 1, a partir do verso 3, que eu lembrei desse texto, quero citar. Quando eu estava em viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Veja o 4. Nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que do serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente demonstração visa o amor que procede de um coração puro, de boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Veja, capítulo 1, verso 4, ele diz: nem se ocupem com fábulas, com genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que serviço de Deus na fé. Veja como às vezes a gente está se preocupando com discussões, irmãos. E eu vejo tantos irmãos, eles são assim os defensores da fé. A gente abre o Instagram e os irmãos estão lá, sentando no reino. Olha que heresia. E os caçadores de heresia não param. Viramos, às vezes, caçadores de heresias. E temos que defender a nossa fé, sim. Mas esse não é o entendimento que nós temos, irmão. Uma coisa é você defender a sua fé para um ímpio, uma pessoa que não conhece o Senhor. Outra coisa é você ficar discutindo uma coisa sem fim com um irmão de 50, 60, 70 anos de fé. E discutindo apenas por causa do seu orgulho, porque você quer provar para ele que você está certo e ele está errado. E quando isso acontece, saiba que os dois estão errados. Tanto o que está certo como o que está errado. Porque isso não produz nenhum serviço para Deus, Paulo está dizendo. Pelo contrário, só desordem, só bagunça, só envergonham o nome do Senhor Jesus. Amém? E se nós lembrarmos de um personagem do Antigo Testamento que ele teve conhecimento, entendimento e discernimento de que aquilo que o Senhor faria com ele, foi José. Gênesis capítulo 37. José teve um sonho. O Senhor falou com ele. E ele conheceu aquilo que o Senhor fez. O que aconteceu? Ele foi falar para os seus irmãos não concordaram com ele. O que aconteceu? Seus irmãos venderam ele, maltrataram ele. E até ele começar a ter entendimento do que aquilo que estava acontecendo com ele, demorou um pouco. Mas nesse processo de sofrimento de José, José foi entendendo, tendo entendimento do propósito de Deus para ele. E, irmãos, às vezes não é em vão que nós sofremos tanto. Por que às vezes nós sofremos? Porque nós não estamos entendendo o propósito de Deus para nós. E nós vemos, às vezes, irmãos reprovando na prova, e a prova vem e reprova novamente. A prova vem e reprova novamente. E ele mesmo não consegue ter o discernimento que ele está passando sempre pelas mesmas lutas, sempre pelas mesmas derrotas. E parece que a gente quer abrir a mente da pessoa assim: irmão, deixa eu abrir a tua mente. Deixa eu botar uma coisinha aqui dentro da tua mente. E colocar essas coisas dentro da mente. Se nós pudéssemos fazer isso, Daniel, nós fazíamos. Mas a palavra diz que não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes as pessoas vêm a nós procurando um conselho, e o conselho já está estampado na situação que ele está vivendo. Na verdade, ele nem precisa de conselho, é só fazer o que ele já sabe. Ô, irmão, por que será que eu estou passando por isso? Você não sabe, irmão? Talvez seja porque você só está cogitando nas coisas dos homens. Talvez seja porque você está só no âmbito do conhecimento, você não está no âmbito do entendimento ainda. Você não é um jovem, você é aquela criancinha que se te dá uma bala e te dá um rojão, você não vai saber diferenciar.
Eu lembro da Angelina, né? Ela anda no chão e tudo que ela acha, ela bota na boca, né, Jaime? Ela não consegue diferenciar. Se é uma coisa boa, ela vai botar na boca. Mas se é uma coisa ruim, também ela vai botar na boca. Por isso que o pai precisa cuidar das criancinhas. Porque a criancinha, ela não tem discernimento. O problema é que quando a criancinha, ela acha que tem discernimento. Esse é o problema, irmão. Porque ele tem muito conhecimento, ele acha que tem discernimento e que tem entendimento, mas não tem. E às vezes você vê os irmãos fazendo coisas que você fala, irmão, não faça isso, irmão. Mas o irmão vai e faz. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos 3 maneiras de nós escutarmos uma palavra de conselho e uma palavra do irmão. O irmão vem falar comigo, existe a primeira maneira. Ó, irmão, vou te dar a minha opinião. Quando eu falo a minha opinião, ela pode entrar no seu ouvido aqui e sair por aqui. Não tem problema nenhum. Quando eu falar assim, irmão, eu vou te dar um conselho. Quando é um conselho, irmão, você precisa considerar diante do Senhor. Você fala para o irmão, eu vou considerar o que o irmão está me falando. Eu vou pensar, vou orar. Você precisa considerar. Mas quando é palavra do Senhor, você só precisa se submeter. Vou dar um exemplo para o irmão. O irmão trabalhava num lugar lá que ele precisa mentir. Mas é aquela mentirinha, aquele joguinho de cintura, né? E o irmão vem a mim e me pede um conselho. Irmão, eu preciso de um conselho. Sim, irmão. Existem 3 maneiras. A minha opinião, o conselho e a palavra do Senhor. E ele diz, irmão, eu estou tendo que mentir no meu serviço, estão me pedindo para mentir. O que ele precisa? De opinião, de conselho ou de palavra do Senhor? De palavra do Senhor. Então eu preciso dizer para ele, irmão, a verdade é a única saída. Um cristão não pode mentir, ele precisa ser verdadeiro. Palavra do Senhor, isso é. Isso é as Escrituras que falam. Isso não é a minha opinião, nem um conselho. Isso é a Bíblia. E o Senhor dá autoridade para os seus filhos fazer assim, você ainda continua mentindo? Ir lá e perguntar para ele. Ou você mudou a sua posição? Isso é palavra do Senhor. Isso não é opinião nem conselho. Então, quando um irmão falar para você palavra do Senhor, se submeta, irmãos, porque não é ele que está falando, é o Senhor que está falando. E a Bíblia é clara quando diz não para a gente não mentir. A Bíblia é clara quando diz que é para a gente não roubar mais. A Bíblia é clara em vários assuntos, e quando ela é clara, aceite isso como palavra do Senhor para a sua vida, para que você consiga passar do campo do conhecimento para o campo do entendimento e para o campo do discernimento. José, sim, ele através do seu sofrimento, ele passou para o campo do entendimento. Quando ele teve o sonho na prisão e falou que um servo ia morrer e o outro não, ele começou a ter entendimento do que estava acontecendo com ele. Quando a mulher de Potifar chegou perto dele, ele começou a ter entendimento do que estava acontecendo com ele. Então você vê 2 ocasiões. Você vê um sofrimento e você vê uma tentação. José teve a tentação com a mulher de Potifar. E ele passou por essa tentação. E José teve sofrimento para adquirir entendimento. Ele começou a entender. Eu sei o que o Senhor está fazendo comigo. E quando ele teve entendimento do que o Senhor estava fazendo com ele, ele passou para o campo do discernimento. Ele começou a ter discernimento. O Senhor deu discernimento para ele. O faraó teve o sonho e ele teve discernimento do sonho. E não somente discernimento do sonho, discernimento que ele ia cuidar de todo o povo dele, dos seus pais, dos seus irmãos que o negaram. E a palavra diz que José, quando ele teve esse entendimento, esse discernimento, ele se tornou um ramo frutífero. E os seus ramos ultrapassavam os muros. Ele abençoava todo mundo que chegava perto dele. Sabe por quê, irmão? Porque um irmão que ele é um irmão que tem conhecimento, que tem entendimento e tem discernimento, ele é uma bênção para nós.
E a palavra diz para nós, sê tu uma bênção. Chegou a hora de nós amadurecermos de um certo ponto, de deixarmos de sermos problemas e nos tornarmos bênçãos para os irmãos. Suporte para os irmãos. Porque esse campo do conhecimento pode trazer só tragédia para a sua vida, irmão. Você pode se tornar como um dos fariseus, que examinavam de dia e de noite as Escrituras e não achavam o conhecimento, o entendimento e o discernimento de quem era Jesus. E para isso, irmãos, nós precisamos ver que o apóstolo Paulo, ele está falando exatamente isso na carta aos Efésios. Ele dá o conhecimento de quem é Cristo. E quando você entende quem é Cristo em Efésios, ele vai te dar um entendimento. O que Cristo fez com você? Onde você está em Cristo? Se você vê o capítulo 1, 2 e 3, você está tendo conhecimento. E daí no capítulo 4 você começa a ter o entendimento. Para que tanto conhecimento? Para que nós possamos ter essa comunhão que nos foi dada. E ele começa a demonstrar a ética cristã através do capítulo 4, 5 e 6. Ele começa a ter entendimento. Capítulo 4 e 5. E irmãos, no capítulo 6 ele tem o discernimento. E ele fala para os irmãos, vocês precisam entender que a nossa luta não é contra a carne, nem isso é discernimento. É exatamente isso que Paulo está fazendo em Efésios aqui, irmão. Está dando conhecimento para os irmãos, está dando entendimento para os irmãos e está dando discernimento para os irmãos. E nós precisamos dessas três coisas juntas, irmãos. Porque senão nós não vamos conseguir progredir na fé, não vamos conseguir crescer. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 5, verso 11. O escritor aos Hebreus está falando da superioridade de Cristo, das coisas insondáveis de Cristo. Mas chega nesse ponto, ele diz assim, Hebreus capítulo 5, verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer e de difícil explicar, porquanto vós tendes se tornados tardios no ouvir. Veja, irmãos, aqui há uma conotação daqueles irmãos que não conseguem ter entendimento. Por que eles não têm entendimento? Porque eles são tardios no ouvir. Verso 12. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos torneis como necessitados de leite e não de alimento sólido. Veja o 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Esses são os meninos. Mas o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Espera aí, agora vamos ver aqui, vamos parar um pouquinho aqui. Para aqueles que pela prática. Como que você vai exercitar essas coisas em você, irmão? Pela prática. Ah, irmão, mas eu não consigo, irmão. Tu consegue. Irmãos, eu não consigo falar do Senhor. Consegue, irmão? Porque quando há uma discussão, você fica 5, 6 horas discutindo. Mas aí quando é para falar a palavra do Senhor, você vai dizer que não consegue, irmão? Quando é para entrar em temas difíceis, nós... que até coça a gente, né? Agora sim. O irmão vai me perguntar sobre isso, né?
Olha, irmãos, com o pouco tempo de fé que tenho, vejo que essas palavras nunca produziram edificação. Sempre produzem divisão. E nós somos peritos em discutir essas coisas. Peritos. Por quê? Porque assim como João, nós não estamos sabendo a quem nós estamos servindo. Nós às vezes queremos botar fogo mesmo nos samaritanos. Estamos nessa ainda. E Jesus olha, não é? Não foi para isso que eu chamei vocês. Eu chamei vocês para outras coisas. Amém? E é pela prática das nossas faculdades. Veja o 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Veja, irmão, você quer ter essas faculdades exercitadas dentro de você? Comece. Não seja tardio a ouvir. O irmão está falando, mas quantas vezes nós estamos falando? Quantas vezes nós estamos pregando os princípios elementares da fé cristã para vocês, irmãos? Quantas vezes nós precisamos estar batendo nos mesmos assuntos? E para nós não tem dificuldade, porque para vocês isso é segurança. Colocarmos sempre os mesmos assuntos em pauta e dar uma volta e voltar ao mesmo assunto, dar uma volta, porque nós vamos começar a progredir quando vocês progredirem. Porque o alimento sólido não é para criança. O alimento sólido são para aqueles que pela prática estão praticando as suas faculdades, eles conseguem discernir não só o bem, mas como também o mal. Mas como, irmão, nós vamos conseguir isso, irmão? Olha, irmãos, existe uma receita muito prática nisso. Nós realmente precisamos separar um tempo de oração, ler as Escrituras e orarmos. Eu conheço muitos irmãos que têm lido as Escrituras, mas não são muitos que têm orado. Têm uma vida cotidiana de oração. Não são muitos que têm jejuado. E o jejum para nós é para santificação. Você quer alcançar esse campo do discernimento, irmão, você precisa de santificação. Porque sem santificação, você não tem discernimento. Você não consegue nem discernir o que é bem e o que é mal. Às vezes você está tomando as coisas que são mal, pensando para você que é bem, porque você não tem discernimento. E eu escutava um pastor esses dias falar que ele ficou 40 dias em jejum, só tomando água. E depois que ele ficou 40, e é um pastor sério, depois que ele ficou 40 dias em jejum, ele se reuniu com os amigos dele e eles perguntaram, e aí, você sentiu alguma diferença? Ele, não, nada, não senti nada. E os irmãos, poxa, mas 40 dias de jejum e não senti nada, não. Eles foram sentar para comer. Daí esse pastor pediu um suco. Me vê um suco? E ele disse, só que sem açúcar. E o garçom veio e trouxe o suco. Quando ele botou o suco na boca, ele chamou o garçom. Vem cá, garçom. E foi, eu pedi sem açúcar, você encheu de açúcar. Ele falou, não, eu não coloquei açúcar. Não tem açúcar nesse suco. Mas o pastor, ele estava mais sensível ao açúcar. E isso acontece muitas vezes conosco. O Senhor fala conosco, mas nós estamos sem sensibilidade para escutar a sua voz, irmão. E quando nós nos retiramos em oração, em jejum, nós vamos adquirindo essa sensibilidade. Para ele, parecia que o garçom tinha colocado 5 colheres de açúcar no suco. Mas ele estava sentindo só a doçura da fruta e achava que era de açúcar. E você vê como o nosso dia a dia nos tira esse discernimento. Nos tira essa sensibilidade de conhecer o real sabor das coisas. E isso acontece também no espiritual. Quando nós estamos afadigados, estressados, nós vamos perdendo
e não dando valor para as coisas que são essenciais. Os momentos que temos juntos, irmãos, deveriam ser o momento que nós deveríamos dar mais valor. Sabe por quê? Porque nós vamos dar valor somente quando nós perdemos. Porque nós estamos totalmente envolvidos com as coisas desse mundo, totalmente envolvidos com o nosso trabalho, e não damos tempo de qualidade para nossa esposa, não damos tempo de qualidade para os nossos filhos. Quando nos encontramos, a nossa vida é só uma briga, porque nós estamos perdendo o foco, nós estamos sem senso. O nosso senso se foi. Nós, se tivéssemos separado um tempo de oração, um tempo de santificação, esse senso voltaria. Você começaria a ter agora essa sensibilidade espiritual de sentir o que realmente o Senhor quer para nós. Então, o vir para a reunião não seria mais um fardo, seria uma alegria para nós estarmos com os irmãos. Então, vir para a reunião, a desculpa não seria porque eu moro longe, porque aqueles irmãos que eles têm essa sensibilidade espiritual, eles às vezes andavam o dia inteiro para chegar num lugar, ter 1 hora de reunião e depois voltavam a noite inteira para casa. Por que eles faziam isso, Klaus? Porque eles tinham sensibilidade espiritual, irmão. Eles sabiam a importância do que é estar junto, a importância de escutar a palavra de Deus. Por isso, irmãos, que o Senhor nos guarde, nos ajude, para que nós possamos realmente crescer no Senhor, desenvolver a nossa salvação, sair apenas do campo do conhecimento, entrar no campo do entendimento e amadurecer a um ponto de termos discernimento. Nenhum irmão que tem discernimento, ninguém engana. O irmão sabe como deve proceder. É um irmão maduro. É um irmão que pode ajudar você, pode me ajudar. São irmãos que têm discernimento. Então, se você não alcançou ainda o discernimento e nem o entendimento, procure um irmão que tem esse discernimento, que ele pode ajudar você. Mas procure ele com um coração aberto, sabe, irmão? Não com ressalvas. Porque às vezes as pessoas procuram os irmãos, mas com ressalvas. Ô, irmão, eu estou aqui, eu quero que o irmão fale, irmão. Fale o que o irmão acha que está acontecendo comigo. E, irmão, você vai se surpreender. Que provavelmente os irmãos sabem. Só você não sabe. Ou, às vezes, está tentando se enganar. Que o Senhor nos ajude. E foi para isso que o Senhor nos colocou junto. Para que juntos nós possamos vencer o inimigo. Nós somos esse soldado de Efésios capítulo 6. Um só soldado, todos nós. Todos nós juntos vamos conseguir crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez a tua palavra ter falado conosco, Senhor. Principalmente comigo, Senhor. Te agradeço porque a tua palavra tem sido realmente uma lâmpada para as nossas vidas e também uma espada de 2 gumes, Senhor. Ela tem penetrado toda junta e medula, Senhor. Ela tem o poder de separar espírito e alma. E nós te agradecemos, Senhor, porque vemos o teu cuidado para conosco, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós não queremos ser os religiosos da nossa época, Senhor. Nós não queremos ser igual aos fariseus, Senhor. Conhecedores de toda a lei, toda a palavra, Senhor. Mas o Senhor veio e eles não te conheceram, Senhor. Nós queremos, Senhor, conhecer o mover do teu Espírito Santo nas nossas vidas, Senhor. Queremos entender a tua palavra e, entendendo a tua palavra, dar fruto, Senhor, daquilo que nós estamos entendendo, Senhor. Para que possamos juntos alcançar um campo, Senhor, esse campo do discernimento, Senhor. Para que possamos nos ajudar mutuamente, Senhor.
Nos livra, Senhor, de sermos tardios em ouvir a tua voz, Senhor. Quantas vezes, quantos domingo após domingo, o Senhor tem falado conosco. Como o Senhor tem sido cuidadoso, misericordioso, benevolente conosco, Senhor. Nos ajuda, Senhor, que nós possamos dar valor àquilo que é essencial, Senhor. A tua palavra, Senhor, a tua vida, aos irmãos, Senhor. Nos ajuda a crescer, Senhor, na graça e no conhecimento, Senhor. Todos nós temos barreiras, Senhor. E essas barreiras nos impedem, Senhor, de prosseguir, Senhor. Mas o Senhor é poderoso para destruir todas as fortalezas, Senhor. E trazer todo pensamento cativo à obediência de Cristo, Senhor. Por isso te pedimos, transforma a nossa mente, Senhor. Transforma a nossa mente, Senhor. Transforma o nosso coração. Para que possamos entender, Senhor, aquilo que estamos falando, Senhor. Para que possamos entender o propósito de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para que possamos ter discernimento, Senhor, do dia mau, do dia bom, Senhor, do que é bom, do que é mal. Para que possamos ajudar-nos uns aos outros, mutualmente, Senhor, crescendo para Ti, Senhor. Nos livra, Senhor, de sermos enganados, Senhor. Nos livra-nos de tropeçarmos, Senhor, no nosso orgulho, Senhor, na nossa vaidade, na vaidade do nosso conhecimento, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a sermos os irmãos que praticam aquilo que pregam, Senhor. Que nós possamos ser uma bênção nessa cidade, Senhor. Que nós possamos produzir edificação nessa cidade, Senhor. Para que possamos juntos crescer para Ti, na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Por isso, ajuda todos nós, Senhor, desde o mais novo até os mais velhos, todos nós que precisamos do Teu entendimento, da Tua revelação, Senhor, para que possamos estar no centro da Tua vontade, Senhor. Que o Senhor possa ganhar o nosso coração um pouco mais nessa noite, para que possamos sair, Senhor, com essa sensibilidade do Espírito, Senhor, entendendo quando o Senhor fala conosco, Senhor. Quando escutamos a Sua voz, Senhor, nos ajuda a ter intimidade contigo, Senhor. Nos ajuda a termos tempo de oração, Senhor. Nos ajuda a termos tempo de leitura da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos, Senhor, um momento de santificação, Senhor. Todos nós, para que possamos juntos, Senhor, sermos luzeiros, Senhor, perante uma sociedade tão corrompida, Senhor. Ajuda cada irmão, Senhor, em cada debilidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Proclamamos, Deus, Tua palavra.